mim é um enorme privilégio estar aqui essa manhã com vocês. A gente vai continuar estudando aquela série que eu comecei há 2 anos atrás, então essa já vai ser o terceiro ano dessa série, né? Estudando Daniel e Apocalipse. Antes da gente abrir a Bíblia, então vamos recapitular algumas coisas. Esse sermão de hoje é o 20º sermão dessa série. Então já tem 19 mensagens antes dessa. Se você quiser estudá-las, você tem lá no canal do YouTube do Iguatemi, tem no meu canal do YouTube também. Você fica livre lá se você quiser retomar as mensagens. Aí, ontem eu estava conversando com a minha esposa, né? Te amo demais, inclusive, viu, Carol? Deus te abençoe muito. E a ideia era assim, eu recebi o convite para pregar aqui essa manhã e tal, e aí estava pensando, né? O que eu vou pregar? Tá, vou continuar a série de Daniel e Apocalipse. E ela, assim, de forma muito espontânea, falou, mas amor, você vai cansar o povo, você só fala de Daniel e Apocalipse. Aí eu digo assim, né? Já veio a crítica da família, né? Brincadeira, né? Aí eu falei para ela assim, amor da minha vida, Ellen White disse que Daniel e Apocalipse devem ser estudados como nunca antes na história dessa igreja. A gente tem que se dedicar a esse tema. Mas eu levei a crítica dela a sério. E eu fiquei pensando assim, será que realmente eu preguei demais sobre Daniel e Apocalipse? O que mais eu poderia pregar, além dos 19 sermões que eu já preguei? Aí eu fiquei pensando em alguns temas que eu não falei ainda, né, que eu ainda posso pregar no futuro. Sobre morte e ressurreição, não falei desse assunto, mas são temas presentes em Daniel e Apocalipse. O que mais? Os livros do juízo, sobre adoração, sobre música, sobre o reino de Deus, o paraíso, a Nova Jerusalém. Poderíamos falar sobre a volta de Jesus. O que mais? A gente poderia, por exemplo, fazer um sermão sobre Daniel 3 e Apocalipse 13. Adoração à imagem de Nabucodonosor, a imagem da besta no livro de Apocalipse. Então, tem muitos sermões que a gente poderia falar, né? Por que o Daniel e o Apocalipse são escritos em símbolos? Por que essa subjetividade na hora de interpretar? Como é que isso funciona? Quais são as implicações de tudo isso? Por que uma igreja entende Daniel e Apocalipse de um jeito? Por que uma igreja entende de outro jeito? Você vê, no mínimo aqui já temos mais 10 sermões para continuar a nossa série e poderíamos dar muitos mais, além desses 20 que já vamos pregar aí, contando com o de hoje, né? Então, o tema é amplo, os livros são muito ricos e a gente não deve desanimar de estudá-los de maneira nenhuma, tá bom? O título do sermão de hoje, nós vamos conversar sobre o santuário celestial. E aí vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 1. Vamos começar do começo, né? Para quem não acompanhou os outros sermões da série, como é que eu estou fazendo? Eu pego um tema e avalio a presença desse tema tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. Nós vamos vendo alguns paralelos e etc. Uma outra coisa importante, Ellen White diz que nós temos que ter na igreja menos sermão e mais estudo bíblico, né? Estudo da Bíblia. E o que a gente vai fazer essa manhã é exatamente isso. Claro, esse estudo vai ter um formato de um sermão, vai ser uma pessoa falando e as outras ouvindo, concluindo, anotando na Bíblia, lendo os textos, ok. Então a gente não vai ter um debate aqui, uma escola sabatina. Mas a gente vai fazer um estudo da Bíblia. A presença do santuário celestial em Daniel e Apocalipse. E se você tem medo desse assunto, eu quero dizer algumas coisas para você antes de começar. O assunto do santuário não é um assunto muito simples, eu concordo. Por quê? Porque ele é um assunto grande. E todo assunto muito grande, ele é um assunto que tem a tendência de ser um pouquinho mais complicado. Eu concordo com isso. Porém, santuário não é bicho de 7 cabeças, a gente pode entender. Aliás, vocês já têm conhecimento sobre o santuário, né? O que era o santuário? É aquele, entre aspas, templo, aquela igreja que Deus instituiu lá no deserto e que tinha algumas disposições, alguns móveis, alguns rituais que Deus revelou para Moisés desde aquela época. Então, por exemplo, existia um templo, um pátio, e dentro desse pátio tinha uma estrutura física como um templo, dividida entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali naqueles locais haviam alguns móveis, por exemplo, o candeeiro, tinha a mesa dos pães, tinha o altar de incenso, dentro do lugar santíssimo tinha a arca da aliança,
com os 10 mandamentos e etc. E a igreja tem conhecimento a respeito disso. Então, quando a gente fala de santuário, estamos falando dessa estrutura lá do Antigo Testamento, mas que a Bíblia diz que aponta para algo maior, que é um santuário não feito por mãos humanas, mas um santuário no céu, onde Deus vive e reina, ali está o seu trono e etc. É sobre isso um pouquinho que a gente vai falar, e um pouquinho de algumas implicações em torno da doutrina do santuário, tá bom? Não tenham medo do assunto. A gente vai ler bastante coisa, o assunto é amplo, mas a gente vai sair daqui crescidos, né? Amadurecidos no conhecimento e na graça de Jesus. Como eu não tenho poder e capacidade de fazer você entender o que Deus quer que você entenda, eu peço que você mais uma vez curve a sua fronte. Nós vamos orar assim com a Bíblia aberta e pedir que Deus fale ao nosso coração, tá bem? Vamos orar. Deus maravilhoso e Pai do céu, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra está aberta nesta manhã. Nós queremos ouvir não a voz do Ezequiel, Pai. O Ezequiel é pecador, o Ezequiel é falho, é imperfeito, tem tantos problemas e defeitos. Mas nós queremos ouvir a Tua voz. E para isso clamamos que o Senhor use o humilde instrumento que o Senhor escolheu. Pai, eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem. E que nesta manhã saiamos desta igreja cheios da presença da Tua palavra, do Teu Espírito, do Teu amor. E que o Senhor realize os Teus milagres na nossa vida, Pai. Também clamamos pelo nosso país, que está vivendo um momento muito complicado, Pai. Uma crise política, moral, financeira, ao mesmo tempo um carnaval, uma celebração do pecado. E nós clamamos, Pai, que o Senhor coloque a Tua mão sobre o nosso país, perdoe os nossos pecados e venha sarar a nossa terra, Senhor. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz nesse momento. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Porque a oração muda o clima das coisas, né? Como é bom orar. Então vamos lá. Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-o para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. A casa de Deus. Muito interessante isso. E alguns dos utensílios desta casa são roubados e levados para o templo do Deus de Babilônia, lá numa terra estrangeira. Que utensílios eram esses? Não sabemos. Existe uma foto muito famosa na arqueologia do templo de Jerusalém sendo roubado e alguns homens carregando um grande castiçal, né? Que era justamente o castiçal que tinha lá no santuário terrestre, que simbolizava o santuário celestial. Então talvez o castiçal foi roubado, o santuário tinha muita coisa de prata, muita coisa de ouro, então eram coisas assim valiosas, né? E aí aqueles povos pagãos ali, o povo de Babilônia especificamente, entrou, saqueou o santuário, de forma que o livro de Daniel já começa com uma referência ao santuário. Claro, ainda é o santuário da terra, mas adiante nós vamos ter alusões ao santuário celestial. Vamos à primeira delas, Daniel capítulo 7. Vamos ler o verso 9 e 10 e os versos 13 e 14. E ali nós já teremos uma alusão, não mais a um santuário terrestre, que você pode roubar, mas a um santuário celestial, onde Deus habita, onde o Messias vai à presença de Deus para receber o seu reino eterno, antes que possa retornar e instaurar esse reino nesta terra. Então Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, a Bíblia diz assim. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Então assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Essa cena de Daniel capítulo 7 é uma das cenas mais importantes para a teologia adventista. A ideia é que Deus reina
e que Deus é um juiz. Ele está sentado no trono. E um filho do homem, que a gente identifica como Messias, Jesus Cristo, vem à presença do Pai para receber o reino. E aí existem amplas implicações, né? A questão aí do juízo investigativo, a questão de toda essa relação entre Cristo e o Pai, para que Cristo volte e venha reinar eternamente na face desta terra. E aí a questão é muito ampla, muito interessante, né? Então nós temos aqui uma cena judicial, a presença do Pai, a presença do Filho e um julgamento acontecendo com base nos livros celestiais. Vamos para o próximo capítulo, capítulo 8, versos 13 e 14. E aqui vai entrar um elemento muito interessante. O santuário celestial evoca a presença de Deus. E a presença de Deus é a presença do que é santo, a presença do que é bom, a presença do amor, da paz, da fé, da verdade. Essas são as questões que evocam a ideia da presença de Deus. Agora, se eu disser que existe alguma coisa contaminada na presença de Deus ou no santuário de Deus, essa é uma coisa meio incômoda, meio complicada, e o texto de Daniel diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A ideia de que a louça precisa ser lavada indica que a louça está suja, concorda comigo? Se tem que lavar é porque está sujo. Se tem que purificar é porque está contaminado, certo? E aqui a ideia é que o santuário de Deus está contaminado e existe um tempo para a sua purificação. Essa ideia é uma ideia muito importante na teologia adventista, ao mesmo tempo ela é uma ideia muito controversa. É uma ideia que algumas pessoas se levantam contra isso. Não faz sentido, no céu não tem nada contaminado. Isso aí não é por aí não, pastor Ezequiel. Ok, então vamos raciocinar não com base no que o homem diz. Vamos raciocinar com base no que a Bíblia diz. Vai para Hebreus capítulo 9. Nós vamos voltar para Daniel. Então, você já deixa aí Daniel marcado se você quiser ter agilidade na hora de abrir a Bíblia. Então vamos dar uma olhadinha básica em Hebreus capítulo 9. Versículos 22 e 23. E aqui a palavra de Deus ela é muito clara, ela é bem explícita, bem inequívoca, para que ninguém fique pensando que essa ideia da contaminação do santuário é uma heresia, ou é uma doutrina que os adventistas inventaram, porque eles querem ter alguma conclusão em cima disso. Essa não é a verdade. Dá uma olhadinha aí, Hebreus capítulo 9, versos 22 e 23. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então aqui o argumento do autor da carta aos Hebreus é muito simples, apesar de ter uma implicação complicada. Ele diz: assim como o santuário da terra era purificado com o sangue de animais, o santuário do céu tem que ser purificado com um sacrifício superior. E agora não basta o sangue dos animais. Agora é o próprio sangue daquele que é Deus e se fez homem, que derrama o seu sangue na cruz, e é esse sangue que purifica o santuário, ou seja, que limpa o santuário do pecado. Ainda assim, surgem algumas questões complicadas. Como é que o santuário é contaminado? E como é que o santuário é purificado? Existem várias respostas diferentes a essa ideia. Por exemplo, existem algumas pessoas que acreditam que é o pecado que contamina o santuário. Então, como é que purifica o santuário? Eliminando o pecado. Então, quando a gente parar de pecar, o santuário do céu vai ficar purificado. Essa é uma interpretação, inclusive, que os grupos perfeccionistas muito usam para essa ideia da purificação do santuário. Outra coisa. Alguns acreditam que quem contamina o santuário é o chifre pequeno, é a Roma papal, pagã e tal. Aí é o seguinte, se isso for a interpretação correta, como é que se purifica o santuário? Destruindo esse poder romano.
Destruindo aí no final da história, quando Deus destruir toda essa estrutura da Babilônia mística, né? Então isso aí o santuário vai ser purificado. Outros acreditam que é o sangue que contamina o santuário. Por quê? Porque lá em Levítico, o sangue contaminava o santuário. Ao mesmo tempo, o sangue também purifica o santuário. E aí para você, se você ficou muito confuso, eu vou dizer para você uma dica de literatura, tá bom? Eu tenho aqui nas minhas mãos um livrinho, lançado pela nossa publicadora universitária lá do NASP. Esse livro se chama 70 Semanas, Levítico e a Natureza da Profecia. Nesse material existem 2 artigos, um que fala sobre a transferência do pecado em Levítico, escrito pelo ex-diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral, o Ángel Manuel Rodrigues. Então ele fala da transferência do pecado do pecador ao animal e do animal ao santuário através dos sacrifícios que aconteciam no santuário, tá bem? Isso é muito elucidativo para essa ideia da contaminação do santuário. E tem um outro artigo nesse livro, do Alberto Dreyer, né, que fala da purificação e contaminação do santuário. Então aí você pode dar uma lidinha, o material está em português, então vocês têm acesso a esse material. Esse livro deve custar aí 30, 40 reais, não deve custar mais do que isso. Não é algo assim absurdo para se adquirir. Não é difícil de entender, então se você quiser mais informações, depois aí você procura e você pode dar uma estudada um pouco nesse assunto da contaminação e da purificação do santuário. Eu só vou te dizer que essa é uma ideia muito importante para a teologia adventista. Jesus Cristo está no santuário purificando esse santuário e ele vai voltar de lá para nos buscar. Adiante, Daniel capítulo 9, verso 24. Uma outra ideia importantíssima sobre a ideia do santuário no livro de Daniel. Dá uma olhadinha aí. Capítulo 9, versículo 24, a Bíblia diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Essa expressãozinha santo dos santos se refere ao lugar santíssimo do santuário, ok? Então a ideia é que o Messias, lá no verso 26 adiante, o ungido, ele seria morto, e depois disso ele iria então expiar a iniquidade, ele iria perdoar os pecados, e ele iria fazer a unção do santuário celestial lá no céu. E disso que está construído muitas das ideias do livro de Hebreus no Novo Testamento, ok? Então a ideia é essa, está presente aqui na Bíblia de forma clara. Bacana, podemos parar por aqui. Então eu quero dizer para você um resumo parcial. O santuário no livro de Daniel, ele está presente de forma clara, ele é muito importante e no livro do Apocalipse não é diferente. Vá lá para o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Lembra que a gente está estudando os paralelos entre Daniel e Apocalipse. Então nós vimos alguns temas sobre o santuário em Daniel, e agora vamos dar uma olhada em Apocalipse. Bom, os estudiosos dizem que existem 7 cenas do santuário no livro do Apocalipse. Eu não vou seguir essas cenas. Isso é um estudo mais assim, literário, linguístico. A própria estrutura literária do Apocalipse é muito complicada. E isso aí é uma coisa um pouco difícil de você explicar em um modelo de sermão, como a gente está fazendo aqui, um modelo de estudo bíblico, como que a gente está fazendo aqui. Então eu não vou seguir essa sequência, mas é bom vocês saberem que o livro do Apocalipse está construído em 7 visões do santuário. Nós vamos pensar em algumas delas a partir do texto bíblico. Então olha só, Apocalipse 1, verso 5, a parte final do versículo fala daquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vai para o verso 10, até o verso 12 do capítulo 1, e nós lemos assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e por detrás de mim ouvi grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Lembra que lá no santuário da terra tinha um candeeiro de ouro? Aqui você tem a imagem, claro. A imagem não é exatamente igual. Lá tem um candeeiro, aqui tem 7 candeeiros. Beleza, não é um paralelo perfeito. Porém, a imagem é a mesma.
ok? E aqui a Bíblia vai explicar que esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus é o sacerdote que caminha no meio das igrejas. Ele tanto as elogia quanto as repreende. Então a ideia é a seguinte: Deus vive no meio da igreja. Nós somos a casa de Deus. E Deus habita no nosso meio. Ele tem que nos repreender? Sim, nós temos pecado, temos, enfim, falta de amor, ou falta de fé, ou dificuldades com isso ou com aquilo. Ok? Ao mesmo tempo ele nos elogia. O que ele elogia? A fé, a perseverança, o amor, a bondade, a desmascarar as falsas doutrinas. Tudo isso estão lá nas 7 cartas do livro do Apocalipse, tá bem? Mas o que importa para a gente nesse ponto aqui é o seguinte: Jesus derrama o seu sangue porque ele nos ama, e então ele entra no santuário. Essa é a dinâmica que está acontecendo aqui. Jesus, para poder ser o nosso sumo sacerdote no céu, ele derrama o seu sangue por nós. E aqui, a partir desse derramamento de sangue, ele entra no santuário e ele vai interceder ao Pai por nós. E ele vai dizer: Pai, perdoa a igreja do Iguatemi. Perdoa o pastor Ezequiel, ou perdoa cada um de nós individualmente. Por quê? Não porque nós somos bons, nós não somos bons, mas porque ele nos amou e derramou o seu sangue por nós. A partir desse reconhecimento, nós podemos nos arrepender do nosso pecado e nos tornar melhores. Isso é verdade. Então, o mentiroso pode se tornar verdadeiro, o adúltero pode se tornar puro, uma pessoa, enfim, maliciosa, fofoqueira, maldosa, pode se tornar uma pessoa melhor. Então, sim, o cristão ele deve buscar ser o melhor que ele puder. Mas, obviamente, a ideia é que o cristão é um pecador que tem um Salvador que se chama Jesus Cristo. E esse Salvador está no santuário celestial. E ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Vamos para o capítulo 4, versos 1 e 2. E o livro do Apocalipse ele vai se aprofundando nessas imagens do santuário. Ele vai nos revelando coisas maravilhosas. E o texto diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Lembra de Daniel capítulo 7? Uma visão no céu com um trono e alguém sentado nesse trono? Isso é extraordinário. Você tem um paralelo muito importante e muito interessante. Aliás, com isso, eu dou a minha última dica de leitura de hoje. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Esse livro aqui, ele tem umas 1.500 páginas, tá? Dá para você ler numa semaninha aí tranquilo, né? Brincadeira, esse livro talvez não seja para você ler. Esse livro talvez seja para você dar uma pesquisada. Então eu fui dar uma pesquisada. Como que eles falam assim, como é que está presente o Antigo Testamento no livro do Apocalipse? E aqui na página 1338, olha que coisa, né? Informação mais técnica. Os nossos amigos autores, eles dizem assim: os capítulos 4 e 5 de Apocalipse estão construídos numa estrutura que corresponde à estrutura de Daniel capítulo 7. E aqui eles nos dão 14 pontos de contato entre Daniel e Apocalipse em capítulo 7 de Daniel e capítulo 4 e 5 de Apocalipse. E aí ele fala, olha só, uma frase introdutória: o local do trono, Deus assentado no trono, a aparência de Deus, fogo diante do trono, servos celestiais ao redor do trono, a abertura dos livros, a figura messiânica, o reino a todos os povos e a palavra final. Enfim, são 14 pontos. Que você estudando Daniel 7 e Apocalipse 4 e 5, você encontra o quê? Um paralelo. Se você quiser adquirir esse livro também, ele é um pouquinho mais caro do que o outro, mas ele é em português também, então está acessível. Vida Nova, a editora, muito bom material, extraordinário, tá bom? Mas a ideia aqui é a seguinte: Apocalipse capítulo 4 revela uma cena do santuário celestial, onde Deus vive e reina. Se você estudar depois do capítulo em casa, vai ver que as criaturas louvam a Deus. É um ambiente assim positivo de adoração, de louvor, de reconhecimento do poder de Deus, da criação de Deus, porque tudo Deus criou pela sua vontade. Essa que é a revelação do Apocalipse. Agora vamos para o capítulo 8, versos 3 a 5. E as revelações do santuário continuam. E elas estão presentes praticamente no livro todo. Aqui nós temos uma imagem importante, onde a Bíblia diz assim:
Veio outro anjo e ficou em pé junto do altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovão, voz, relâmpago e terremoto. Interessantíssimo esse texto. A ideia é que as tuas orações, feitas numa terra contaminada pelo pecado, são colocadas como incenso no santuário do céu. Coisa extraordinária, né? Você saber que quando você pede perdão, que você clama por um milagre, que você entrega a tua vida nas mãos de Deus, aquilo sobe no santuário do céu como um incenso, agradável, suave, purificado pela graça de Cristo, e Deus aceita as tuas orações diante do seu trono. A tua voz ouvida é diante do trono de Deus. Isso é extraordinário. Nós que não merecemos nada, temos um privilégio tão grande, de estarmos considerados na presença de Deus. Ele ouvir a nossa voz, Ele saber, Ele nos incluir, né, na sua realidade e se importar com a gente. Agora veja bem, o texto ele é bonito, né? As orações estão subindo, mas chega uma hora que o anjo enche esse altar de incenso, né, esse incensário lá do santuário de fogo e joga para a terra. Algumas pessoas creem que isso é uma imagem, é uma profecia sobre o fechamento da porta da graça. Hoje você pode orar, hoje você pode pedir perdão, hoje você pode buscar a Deus, mas daqui a pouco, se você pecar contra o Espírito Santo, você não vai poder mais. Então busque a Deus enquanto você pode encontrar, porque vai chegar uma hora que Deus vai derramar fogo nessa terra. Ok? É uma imagem um pouco mais perigosa, né? Aliás, se você quiser ter mais dúvidas sobre esse assunto, num dos sermões que eu preguei nessa série de Daniel e Apocalipse, eu falei do fechamento da porta da graça. Dá uma procuradinha no YouTube lá, dá uma olhada, esse é um tema fascinante para a gente aprender e estudar, tá bem? Adiante, Apocalipse 11, verso 19. Agora são 11h15, eu não vou demorar mais muito, tá? Peço a paciência de vocês para a gente poder ter uma visão completa do santuário no Apocalipse e aí a gente vai fazer as considerações finais. Então, Apocalipse 11, 19, chegamos no meio do livro, que divide a seção histórica da seção escatológica, e ali o verso 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O texto é muito claro dizendo que o santuário está no céu, não é na terra, e que foi vista a arca da aliança. A arca da aliança, ela remete a algumas questões, remete aos 10 mandamentos, remete também ao dia da expiação, em Levítico 16, poderíamos inclusive fazer uma série na igreja sobre Levítico 16, texto importantíssimo para essa igreja, mas não é o foco aqui hoje. Mas a ideia é que chega um tempo em Apocalipse 11, que nós entramos nos eventos finais da história do mundo. E aí vai ter todo o capítulo 12 até o capítulo 22, para falar do que vai acontecer nos eventos finais. E aí tem aquela briga entre as bestas de 7 cabeças e 10 chifres e tal. E o mundo adora a besta. Estamos no carnaval, né, gente? Então acho que não tem muita dificuldade de entender o que isso significa. Então vamos lá, o mundo adora a besta. E enquanto o mundo adora a besta, os filhos de Deus adoram ao Senhor, unicamente. E essa é a batalha espiritual, ou seja, a batalha não é uma pessoa contra a outra. É Deus e o diabo na batalha por cada pessoa. É o pecado e a lei de Deus na batalha por cada coração, por cada mente e por cada história, tá bem? Ok, então vamos lá agora para o capítulo 15. Falta só mais 3 textos e terminamos. Versos 5 a 8, e aqui nós temos a ideia realmente do fechamento da porta da graça explicitamente, não é mais só profecia como no capítulo 8, e aqui o texto diz assim: depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos.
Eu acredito que quem não tem muito costume de ler a Bíblia, de repente ouve esses textos ou lê e tal, e acha tudo muito estranho, né? É um clima muito interessante. São anjos poderosos, cheios de taças com ira, que são as últimas pragas que vão cair sobre esse mundo. Mais ou menos a semelhança das pragas que caíram no Egito. Então você tem, no fim dos tempos, um Egito ampliado, um Egito que não é só mais no Egito, é no mundo inteiro. E Deus vai punir os ímpios que não creem, que não se entregam, que não amam e que fazem o mal ao povo de Deus, e vai recompensar os justos com livramento, com salvação. Então essa ideia, o livro do Apocalipse, ele amplia o livro do Êxodo. Inclusive, há um tempo atrás eu gravei uma série de 8 sermões sobre Apocalipse e o livro do Êxodo, ok? Gravando sobre isso, sobre o livro de Gênesis também. O livro é muito rico de maneira geral. E a ideia aqui é que vai chegar uma hora que ninguém vai poder entrar no santuário. Ou seja, aproveite hoje, quando você tem a oportunidade de entrar na presença de Deus. A orar, a se entregar, a se batizar. Não sei se todos aqui são batizados ou não. Mas se não forem, precisam ser para nascerem de novo, terem seu nome escrito no livro da vida e se prepararem para a volta de Jesus. Para a gente terminar, penúltimo texto, capítulo 16, verso 1. Ali se fala: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Então é o seguinte, as últimas pragas não são problemas meteorológicos, não são problemas naturais, são iras ou pragas sobrenaturais. Então o que aconteceu em Porto Alegre aqui há algumas sexta-feiras atrás, sem ser a última, a outra, né? Então aconteceu aí um fenômeno que inclusive os meteorologistas não sabem dizer o que foi. Se aquilo foi um ciclone, um tornado, uma tempestade, enfim. Pouco importa. O que importa é que no sábado de manhã eu fui buscar um amigo lá, Mateus, que ele mora ali perto, e eu vi todas aquelas árvores arrancadas pela raiz, poste, sabe? Graças a Deus, pelo que eu entendi, ninguém morreu nessa tempestade aí. Mas, uma situação complicada. Isso aí é uma ira das últimas iras? Ainda não. Por que eu sei que ainda não? Porque a ira cai sobre quem recebe a marca da besta. E ainda ninguém recebeu essa marca. Ok? Estamos caminhando para isso no futuro. Ok? Talvez nem no futuro muito longe. Mas isso ainda não está acontecendo hoje. Então o que está acontecendo hoje ainda é pequeno diante do que vai acontecer no futuro. Por isso, o Salmo 91 já diz, cara, bem-aventurado é quem vai e se esconde na sombra do Altíssimo. Vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. E tu não será atingido. Mas aqui, e se o texto for simbólico e eu for atingido por uma árvore que cair na minha cabeça e eu morrer? Poxa, que situação terrível, né? Aí eu digo para você, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. É isso que importa. Morri aqui na tempestade de Porto Alegre. Morreu. Beleza. Depois você vai ressuscitar e vai viver com Jesus eternamente. É isso que importa. O resto é resto. Ok? E o último texto, Apocalipse 21, verso 22, para a gente fazer as considerações finais. Como é que fica o santuário na eternidade, hein, pastor? E aí a Bíblia diz algo um pouco complicado, um pouco interessante, dá pano para manga isso aqui. E a Bíblia diz assim: lá na Nova Jerusalém, na nova terra, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No céu, as coisas serão diferentes do que na terra. Ufa! Graças a Deus por isso, né? De vez em quando a gente prega sobre a vida eterna, algumas pessoas, eu não quero viver vida eterna aqui, meu marido briga comigo, vou viver eternamente ele brigando comigo, Deus o livre. Às vezes algumas pessoas têm um pouco dessa ideia, como se o céu e a vida eterna fosse uma continuação da vida na terra. Aí tem para vai casar no céu, não vai, e aí, Carol, não sei, né? Vamos esperar lá para chegar. E etc, né? A gente não sabe como é que vai ser a vida no céu. Mas uma coisa a gente sabe, nós vamos nos amar e amar a Deus perfeitamente, eternamente, em nome do Senhor Jesus. É isso que importa. Como que vai ser a vida diária, onde é que vai morar, se a casa vai ser uma casa só com um monte de quarto, uma casa para cada um? Pouco importa. Quem é que vai morar na tua casa? Eu não sei, eu também não sei quem vai morar na minha. Mas eu quero ter uma casa lá. Mas eu não mereço ter uma casa lá. Eu peço que Deus perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e me leve para lá. E eu peço isso não só por mim, eu peço por você, peço pela minha família, peço por todo mundo aí no carnaval. Vamos orar por eles? Falar mal deles é fácil, né? Vamos orar pela Dilma também, já pensou a casinha da Dilma lá no céu também? Do Lula? Parece impossível, né? Mas quem sabe, né?
A graça de Jesus é suficiente para o pior pecador. E talvez o pior pecador é o que está pregando aqui essa manhã, não é a Dilma, nem é o Lula. Tá bom? Então assim, gente, vamos entender a graça de Jesus e vamos com ela para o céu. Para terminar, seguinte, lições de tudo que a gente leu hoje. O tema do santuário exige um grande estudo da Bíblia. Não adianta achar que você vai entender esse tema se você não quiser dedicar ao estudo da Bíblia, não. Se você não estudar, você não vai entender. Tem que se dedicar. Outra coisa, o tema do santuário lida com o passado, com o presente, com o futuro. Lá na época de Moisés tinha o santuário, beleza, é a história. No presente, Jesus está no santuário celestial a nosso favor, intercedendo por nós. No futuro, não vai mais ter um santuário, porque tudo vai ser um santuário na presença de Deus. Ok? Deus vai ser o nosso santuário eternamente. Então esse tema lida com tudo, com o passado, com o presente, com o futuro. O que mais? O tema do santuário nos revela como Deus lida com o pecado. Pecado é coisa séria e demanda o sangue. E quem derrama o sangue é Jesus Cristo. É Deus que se faz homem para nos salvar. É assim que Jesus lida com o pecado. Jesus lida com o pecado não é moralizando. Esse povo do carnaval vai para o inferno. Isso é muito fácil falar. Agora, sabe como é que Jesus lida com isso? Jesus morreu por cada pessoa que está no carnaval nesse ano de 2016. E a gente tem que confiar nisso, por eles e por nós. Porque ainda que nós não tenhamos os pecados deles, nós temos os nossos. O que mais, para terminar? O tema do santuário nos ajuda a entender a história e a profecia. Duas coisas muito importantes. Se a gente esquece a história, a gente não sabe de onde a gente vem. Se a gente esquece a profecia, a gente esquece para onde a gente vai. E o santuário ajuda a gente a lembrar das duas coisas. Opa! E, por fim, a última implicação aqui. O tema do santuário nos ensina sobre o amor de Deus e sobre como nós devemos amar a Deus em resposta a esse amor. É a adoração. Santuário é lugar de louvor. Santuário é lugar de oração. Santuário é lugar de oferta. Santuário é lugar de sacrifício. Santuário é lugar de comunidade. Santuário é lugar de missão. Santuário é lugar de perdão. Santuário é lugar de graça de Deus para nós. Vale a pena estudar o tema do santuário? Eu entendo que talvez o meu sermão não tenha sido o melhor que você já viu na face da terra. Tudo bem, não tem problema. Mas se você conseguiu se despertar para o interesse do tema, para saber mais, vai atrás, vai aprender. Uma época atrás mesmo, eu gravei um DVD, uma época, com 17 mensagens sobre o santuário. Está tudo de graça na internet. Se quiser dar uma olhadinha lá, só procurar lá, Ezequiel Gomes, santuário, tu vai encontrar alguma coisa por lá. Se não, me manda um e-mail que eu mando para ti alguma coisa. E vamos estudar, e vamos crescer, e vamos aprender, mas não simplesmente para termos conhecimento, mas para nos maravilharmos diante da revelação de Deus, do perdão, da graça, da fé e do amor, que nos inspira a nos amar e amar a Deus acima de tudo. A Franciele vai cantar um último louvor essa manhã. E enquanto ela canta, se você quiser colocar a tua vida lá no santuário, fazer as tuas orações, entregar o teu ano de 2016, os teus pecados, os teus problemas, o teu futuro, os teus medos, o que for, o que quer que seja. Tu tem medo do futuro, que vai cair as pragas? Ora sobre isso. Fala com Deus, mas não temas, porque o Senhor é contigo. Claro, Deus permite coisas ruins no mundo? Permite, mas tudo passa. Mas quem fizer a vontade de Deus permanece para sempre. Então, enquanto a Franciele canta, se você quiser fazer a tua oração para que ela chegue lá no santuário, você pode se colocar em pé onde você está e fazer a tua oração pessoal. Não vou convidar ninguém aqui à frente, mas se quiserem vir também, fiquem à vontade. Estamos todos juntos, elevando o nosso coração ao santuário onde Deus habita. E que Deus te abençoe em 2016, em nome de Jesus. Amém. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti.
sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar o nosso culto de hoje, lembrando uma coisa importante. Quando os discípulos ficaram felizes, que eles estavam fazendo milagres, expulsando demônios, Jesus diz: fique feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Fique feliz porque o teu nome está lá escrito no santuário do céu. O resto é resto. O resto é importante? Claro que é, mas é secundário. Nós vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, o nosso tudo e, acima de tudo, o nosso coração para a salvação. Vamos orar. Pai do céu, eterno e querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos levou da terra para o céu, Pai.
onde as nossas orações chegam sem que a gente mereça, Pai. Transforma a nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos ensina a ser os cristãos que Tu queres que sejamos, Pai. Cumpridores da missão, que tenham fé, que tenham amor, que vivam neste mundo como quem não pertence a esse mundo, Senhor. Se temos falhado, perdoa-nos, mas acima de tudo, nos ensina a amar, a perdoar, a sermos alegres, felizes e santos na Tua presença. Também clamamos, Pai, pela nossa missão em meio à nossa família, à nossa comunidade, aqui a cidade de Porto Alegre, onde quer que formos, que o Senhor nos acompanhe, Pai. Usa-nos para salvar pessoas, usa-nos, Pai, para levar o Teu Evangelho. Antes disso, nos dá entendimento da Tua palavra, coloca em nós o Teu Espírito, santifica o nosso lábio, o nosso coração, a nossa boca, os nossos relacionamentos, a nossa casa, e faz o Teu querer, Senhor. O Senhor sabe que esse é um período perigoso, de pecado, de coisas ruins no mundo, e clamamos a Tua mão poderosa em cada situação, no trânsito, nas festas, nas bagunças, qualquer lugar, que o Senhor esteja lá para chamar o ser humano ao arrependimento e à salvação eterna, Senhor. Fica com aqueles que estão acampando também. O Senhor abençoe a cada acampamento, cada retiro, que seja um momento de revigorar, para a gente voltar para o ano que vem, estudar, trabalhar e cumprir a Tua vontade, Senhor. Faz o Teu querer na nossa vida para a salvação eterna. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um ótimo sábado a todos. Obrigado, amado. Para nos despedir, vamos cantar o hino Amigo Não Saia Sem Cristo. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Recebe esta oferta de graça e aceita de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo no seu coração. Desejamos a todos um feliz sábado.